Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui mais uma vez e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre tão amado, a espiritualidade de luz, a espiritualidade bondosa que nos assiste, que nos intui, e vamos agradecer e louvar pelo momento que estamos aqui. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, porque estamos aqui para aprendermos um pouquinho mais a respeito dos ensinamentos que Jesus, nosso amado Mestre, com o seu exemplo, com extrema paciência, com humildade, com perseverança, veio até nós, caminhou entre nós e nos ensinou o que é o verdadeiro amor. Que possamos aprender esses ensinamentos e possamos avançar um pouquinho mais na nossa evolução espiritual. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Hoje, a nossa explanação está a cargo do Rodrigo Gonçalves, nosso companheiro, trabalhador da casa, e ele vai nos falar da importância do estudo da doutrina espírita. Vamos pedir a Deus que o ilumine, por ele estar aqui nos transmitindo essa maravilhosa palestra de hoje. Rodrigo. Bom, boa noite a todos, boa noite aos presentes, então, aos amigos que estão nos acompanhando aí nas plataformas digitais. O assunto de hoje é introdução ao estudo do Espiritismo, né? Dentro desse assunto, no cronograma de atividades das pautas elencadas aqui pela casa, da introdução do estudo, eu escolhi falar sobre a importância do ESD. O que é o ESD? É o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, né? Vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um exemplar aqui, esse aqui é o tomo 1, né? É o livro, o roteiro, né? Digamos assim, é o guia de estudo, né? Elaborado pela Federação Espírita Brasileira, né? A FEB, e a partir desse livro aqui, esse aqui é o inicial, né? O tomo 1. Depois a gente vai comentar aqui, eu vou comentar com vocês como se divide esse estudo, né? Esse roteiro de estudos, né? Que é o ESD. Eu lembro que quando eu comecei a estudar o ESD, né? As primeiras perguntas que tinham, né? Que apareciam lá no grupo, era assim, né? Verei meus entes queridos novamente? Tenho mediunidade? Já tive outras vidas? Né? Essas são as primeiras perguntas. Eu lembro que o primeiro grupo de estudo que eu fiz parte, eles faziam, né? Era muito comum, né? Essas perguntas. E aí, à medida que iam chegando novos estudantes, né? Pessoas interessadas em ingressar no grupo de estudo, essas perguntas eram recorrentes, né? Mas para a gente entender como que se deu a elaboração do ESD, né, eu vou dividir aqui o assunto em 4 partes, né? A gente precisa entender 4 questõezinhas. O contexto histórico do século XIX na Europa e a codificação, espiritismo ou doutrina espírita, o conceito e o objeto, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita e os principais pontos da doutrina espírita, que esses 4 pontos, ele é tratado aqui nesse primeiro volume aqui do ESD, né, do roteiro de estudos.
Então, o que é esse ESD, né? O ESD, o pessoal leu lá, enfim, o que é que significa, na verdade? É o estudo sistematizado da doutrina espírita, como eu falei, e é uma ferramenta, gente, didático-pedagógica para auxiliar na difusão, na expansão do estudo do espiritismo. Né? Esse foi o propósito, esse foi o objetivo da FEB, né, e do Conselho Federativo Nacional, que é uma comissão que existe dentro da FEB, que fez esse levantamento e fez esse, né, com diversos autores, né, diversas literaturas da doutrina espírita para poder elaborar esse roteiro aqui. A proposta dele, então, foi lançada na reunião do Conselho Federativo Nacional da FEB em 1983. Olha só, não faz muito tempo, né? Relativamente comparado com o estudo do espiritismo em si, né? Mas essa questão de compactar, né, o estudo, o roteiro de estudos, ela nasceu lá numa reunião em 1983. Vamos, então, entender um pouquinho as principais diretrizes do ESD, né? É um trabalho em grupo, né? Cada roteiro de estudo, em princípio, ele é desenvolvido em reuniões semanais de 90 a 120 minutos. Isso fica muito a critério de cada casa espírita, né? Como é que vai conduzir isso? Ele se caracteriza também pelo dinamismo. Sugere que seja utilizada a mediação dialógica, conversação, né? Permeada com estudo, reflexões dos assuntos e o compartilhamento de pesquisas sobre os temas, buscando máxima interação. Ou seja, um determinado assunto lá de uma semana, ele é compartilhado, né, pelo guia ali, né, que faz o estudo, né, com os alunos, né? Vamos chamar de alunos, né? E aí, a partir daí, se desenvolve, né, floresce algum assunto, algum tema, de repente, que careça de pesquisa, daí esses alunos também pesquisam em casa, né, em outras literaturas, enfim, trazem no próximo encontro para compartilhar. Essa é mais ou menos a dinâmica, né? O ESD também se caracteriza pela pureza doutrinária. O que seria a pureza doutrinária? Propiciar condições para o estudo do espiritismo de forma séria, regular e contínua. Nos permite se ater ao que é importante dentro da doutrina, o que os espíritos ditaram realmente para Kardec, né? Tendo como base, então, as obras codificadas e o Evangelho de Jesus. O ESD trabalha também a educação da mediunidade. Para aqueles que têm o dom, são orientados a seguir essa diretriz, né? Claro, né, falando em mediunidade, todos nós temos mediunidade. Vocês sabiam? Alguns um pouco mais, e desenvolvem ela através do estudo, né? Começa com o ESD, tem um grupo mediúnico aqui da casa também que faz esse trabalho, e outros, enfim, tem uma mediunidade um pouco, talvez, menos aflorada, digamos assim, mas trabalham também. A mediunidade é um dom do ser humano, né? A intuição, né? Aquela questão, né, a gente fala da mãe, da avó, que é intuitiva, né? As pessoas que são intuitivas. Isso é uma forma de mediunidade também. A fé que buscou, então, apoio nas orientações do próprio Kardec, olhem só, né, que na segunda parte do livro Obras Póstumas, escrito por ele em 1890, ele fez a seguinte revelação. Olha o que ele já dizia aqui, ó. Necessidade de um curso regular de espiritismo a ser professado, com o fim de desenvolver o princípio da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Então, lá em 1890, Kardec já falava da importância de se criar, né? Ele falou de outra maneira, de outra forma, com outras palavras, mas ele já falava de criar um roteiro de estudos, né? Então, a gente entende isso, né? A necessidade do aprofundamento dos estudos, dispensando as curiosidades, os interesses efêmeros, passageiros, suposições, achismos, né? A gente se baseia na doutrina de Kardec, né? Ela dá à luz, então, o ESD, né, e o roteiro, ele dá à luz às pessoas sobre o verdadeiro papel do espiritismo e desfaz alguns mitos, né, que muitas pessoas têm em relação ao espiritismo. Além da questão da curiosidade, né, muitas pessoas perguntam, né, eu acredito que
pessoal da casa aqui, que é um pouco mais experiente, a gente sempre é abordado por esses assuntos, né? Ah, e aí? Já viu o espírito? Enfim, como é que é uma sessão mediúnica? Como é que funciona lá? Então, aí o que a gente orienta? Olha, vai para casa, então, procura a casa espírita, ingressa num grupo de estudo, que a partir daí a gente vai começar a entender como é que é essa dinâmica. Né? Mas o interesse pelos fenômenos, enfim, né? Essas correntes neo-espiritualistas, né? A gente vê bastante. Então, o ESD ele serve para isso, para determinar a linha, né, de como a gente vai se ater à questão do estudo sério. O próprio codificador, então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte da introdução, no item 8, ele reforça: o que caracteriza o estudo sério é a continuidade que lhe dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Ou seja, é pelo hábito dos estudos, de maneira rotineira, né, que a gente vai se familiarizando com a essência da doutrina. Não tem outro jeito, né? As palestras funcionam, né? Enfim, é importante essa internalização, mas o roteiro, o estudo, o ESD é uma ferramenta fundamental. Ele amplia o nosso conhecimento, o estudo, né, de uma maneira regular, ele amplia o nosso conhecimento e a nossa internalização, né, para aquele alimento que a gente precisa para o dia a dia, através da nossa fé também, e a fé raciocinada, né, que a gente costuma falar. Não é uma fé à toa, uma fé solta, né, uma fé do nada, né. Então, nas comemorações dos 35 anos do estudo sistematizado da doutrina espírita, em 2007, a Coordenação Nacional de Área de Estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional, ela consultou, olhem só, o Divaldo Franco, né, sobre a possibilidade de entrevistar espíritos, né, o Bezerra de Menezes, o Ângelo Aguaró e o Francisco Tizen, para que dessem orientações e diretrizes a respeito do ESD, né? Bezerra de Menezes, vocês já ouviram falar? Né, um médico, jornalista, né? É um dos maiores expoentes da doutrina espírita. Olha o que ele disse, né? Graças ao trabalho profícuo do ESD, a divulgação correta e acessível da doutrina espírita vem encontrando maior ressonância na mente e nos sentimentos das pessoas. O que o Aguaró falou, né? O Aguaró é um espanhol, o grande batalhador da causa espírita. Ele viveu em Porto Alegre, aqui também, parte de sua vida. E ele é o autor da obra O Sermão da Montanha. Ele diz o seguinte: o que sugeriríamos diz respeito à maior exposição do nosso programa, elucidando os presidentes dos centros espíritas a adotarem um método facilitador, mediante conferências especializadas e comentários frequentes sobre sua eficiência. Então, eles reforçam, né, que é importante participar de grupos de estudo e, claro, na medida do possível, participar de reuniões regionais, congressos, né? Isso também ajuda a fortalecer o movimento espírita, o trabalhador, o conhecimento, mas o movimento espírita em si. O Francisco Tizen, né, é um ativo divulgador do movimento espírita brasileiro também, primeiro no Rio Grande do Sul e depois fez parte do Conselho Federativo Nacional. Ele fala assim, tornam-se paradigmas esses laboriosos instrumentos do alto para a ampla divulgação do espiritismo, ora reunidos em programa abrangente e disciplinado que facilita o estudo e a vivência da doutrina. Então a gente vê que é de grande valia, né, gente, o programa e a revelação que os espíritos, né, que os médiuns fazem sobre a importância do ESD, né? Essa transmissão, esse conhecimento, né, essas mensagens que eles mandam para a gente, reforça do trabalho, da importância do trabalho da divulgação, sobre a divulgação e sobre a propagação do estudo sério que a gente tem que fazer a respeito da doutrina espírita. Então, como eu falava no começo ali, o ESD ele tem 2 níveis de aprendizado, né? O programa fundamental, que tem 2 tomos, subdivididos em 8 e 11 módulos, respectivamente. E o programa complementar, um tomo único, com 8 módulos.
Módulos são os roteiros de estudo. Então, esse aqui é o programa fundamental, é o tomo 1, né? Tem mais, na verdade, 2 tomos, né? Tem esse, tem mais um livro, né? E depois tem um tomo separado aquele, né? O programa complementar, que daí é o tomo único. Então, como eu falei ali no início também, a gente precisa entender um pouquinho da história, né? De como se processava, como caminhava a sociedade na época lá dos primeiros estudos de Kardec, para poder entender o que o ESD vem dizer para a gente. No livro Allan Kardec, A Caminho da Luz, no capítulo 23, mediante relato de Emmanuel, diz o seguinte, ó: o século XIX desenrolava uma torrente de claridade na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. Esse século foi chamado pelos historiadores de século das revoluções, porque nenhum foi tão fértil em levantes, insurreições, guerras civis, ora vitoriosa, ora esmagadas. Essas revoluções têm como ponto comum o fato de serem quase todas dirigidas contra a ordem estabelecida, quase todas feitas em favor da liberdade, da democracia política ou social, da independência ou unidades nacionais. Então, né, a Europa, né, vivia um clima muito hostil, né, uma fase de muitas transformações, e foi a partir daí que começou a se estudar, né, a necessidade, ideais de liberdade, né, dentro da sociedade, começou a se estudar o espiritismo, né. Paralelamente a isso, ainda no século XVIII, dá início aos grandes movimentos revolucionários europeus, que derrubaram o absolutismo, implantaram a economia liberal e extinguiram o antigo sistema colonial. Movimentos apoiados nas ideias renovadoras da filosofia e da ciência, divulgados nesses séculos por espíritos reformadores chamados iluministas. Vocês lembram do iluminismo na história? Então foi a partir daí, essa foi a vertente que, né, o grande, digamos assim, o grande momento histórico, né, para o nascimento do espiritismo. E aí trata aqui dentro do ESG, nesse primeiro programa. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa e as suas consequências, por exemplo, geraram grandes transformações políticas, econômicas e sociais. As manifestações artísticas, culturais e científicas também deram o start para um mundo cada vez mais globalizado. Importante a gente entender essa primeira parte também. O segundo ponto, ele fala do espiritismo ou doutrina espírita, o conceito, né? Pilares, né? A gente sabe que é ciência, filosofia e religião. Quando se fala em espiritismo, o que vem na nossa cabeça são essas 3 palavras, né? Diremos que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, espiritistas, né? Fala a literatura, né? O Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, na introdução do livro, no item 1. O espiritismo, então, ele é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Essa é a parte científica. É, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. A gente falou de ciência, agora está falando de filosofia. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que provêm dessas mesmas relações. O objeto especial do espiritismo, então, é o conhecimento das leis do princípio espiritual. A ciência moderna abandonou os 4 elementos primitivos antigos e de observação e observação, chegou à concepção de um só elemento gerador de todas as transformações da matéria. Mas a matéria por si só, ela é inerte. Ela carece o quê? Carece de vida, porque senão ela fica ali estagnada, né? E foi a partir daí, a partir desse raciocínio, que começou a se estudar mais profundamente a doutrina. O espiritismo não descobriu nem inventou esse princípio, né, o princípio espiritual, mas foi o primeiro a demonstrar com provas inabaláveis, pelo estudo, pela análise, e tornou evidente essa ação. Ao elemento material juntou o elemento espiritual, que juntos eles são as 2 forças vivas da natureza, né? O corpo, né, e o espírito.
Pela união indissolúvel deles, material e espiritual, um não é completo sem o conhecimento do outro, facilmente se explica uma variedade de fatos até então inexplicáveis, né? O Espiritismo ele vem trazer muitas respostas, né, em relação a esse ponto que a gente não tem. Tem por objeto o estudo de um dos elementos que constitui o universo, toca forçosamente na maior parte das ciências. Nasceu pela força das coisas, pela impossibilidade de tudo se explicar com auxílio apenas das leis da matéria. Então, as leis da matéria, a física lá, ela não, por si só, ela não conseguia explicar alguns fenômenos, né? E aí é onde entra o estudo embasado do Espiritismo. O terceiro ponto, o Esdras nos traz o seguinte, o triplo aspecto da doutrina espírita, né? Com base nos postulados de Kardec, podemos identificar o triplo aspecto. O primeiro, científico, né, que se refere às manifestações dos espíritos, mediante as diversas formas de comprovação. Então, aquilo que eu falava antes. Kardec usava da comparação, seja dentro do seu próprio grupo de estudo, como pela troca de experiência com outros médios, né, integrantes de grupos de estudos diferentes, lá na França. Evocava espíritos superiores para questioná-los sobre temas filosóficos de grande profundidade. E isso que foi a parte científica, através de muita observação, muitos escritos, né, um exaustivo trabalho analítico de observação, ele fazia os apontamentos e, a partir daí, começou a se estabelecer o princípio da ciência dentro do Espiritismo. O segundo, o aspecto filosófico, se refere aos princípios da doutrina, inclusive os morais, que faz perceber claramente as consequências. Por exemplo, o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É a nossa capacidade de escolha, né? São as decisões que a gente toma. Mas a gente sabe que o livre-arbítrio, toda decisão que a gente tomar, toda escolha que a gente fizer, a gente vai ter uma consequência, certo? E aí, a partir daí, a gente é responsável por aquilo que a gente escolhe. Então, ele trata disso também, a questão filosófica, só para a gente ter uma ideia, né? E o aspecto religioso, relativo à aplicação desses princípios, ou seja, os que praticam ou que se esforçam, seja individualmente ou em grupo, né? O próprio estudo, então, né? Ele é um aspecto religioso do Espiritismo. Importante a gente dizer aqui que o Espiritismo não segue cultos, não segue ritos, não se apega a templos ou concede títulos hierárquicos, né, entre os adeptos. Não existe isso no Espiritismo, né? Mas ele é uma doutrina de efeitos religiosos, pois vai à base de todas as religiões. Deus, né, a alma e a vida futura. Ele trata disso também. Então, a questão religiosa ela está embutida nessa parte aí. A gente fala de Jesus Cristo, a gente fala de Deus, fala dos conhecimentos, né, do espelho, né, da vida de Jesus aqui na Terra, né, nesse plano, quando passou por aqui. Então, esse é o aspecto religioso. Ainda sobre o espírito de Emmanuel, ele revela o seguinte, podemos tomar o espiritismo simbolizando como um triângulo de forças espirituais. Olhem só, a ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, a ciência e a filosofia, né? Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Então, aqui a ciência, a religião, a ciência, a filosofia e a religião seria a ponta do triângulo, que nos leva ao caminho do sagrado. No seu aspecto científico e filosófico, então, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que a gente conhece, né? Que visam o nosso aperfeiçoamento. No aspecto religioso ainda, né, para reforçar, repousa a grandeza divina para constituir a restauração do Evangelho de Jesus, que eu falei antes, né? Estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do nosso imenso futuro e da nossa evolução espiritual. O quarto ponto são aqueles tópicos, né, que são os principais pontos da doutrina espírita, na verdade. São as premissas, né? Os principais pontos da doutrina, a base da doutrina espírita, então, vamos lá. Deus, Criador do Universo, responsável pelo princípio de tudo. Até aí, ok, beleza? Certo?
O mundo espírita, habitado por espíritos desencarnados, né? A gente tem que ter essa noção. Né? A encarnação e a reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. Esse é um outro ponto. Ok? Até aí, tranquilo? O melhoramento progressivo dos espíritos, que passam pelos diversos graus de hierarquia espírita até atingirem a perfeição moral. É a pluralidade dos mundos habitados, né, que a gente fala dentro da doutrina. Aí existe o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, os mundos ditosos, né, que são aqueles felizes, né, e os mundos celestes ou divinos, que aí é o ápice, né, é o máximo que tem, né, o máximo da grandeza e da pureza espiritual. Quinto ponto, a relação, comunicação constante dos espíritos desencarnados com os homens, os espíritos encarnados. É aquilo que acontece nas reuniões mediúnicas, por exemplo. Né? Existem outras formas de comunicação também, mas aqui na reunião mediúnica da casa, um exemplo, né, bem prático que a gente pode dar, existe essa comunicação. A existência do perispírito, com o envoltório semimaterial do espírito, um elo entre o corpo e o espírito, de natureza fluídica, expansível, ele irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, que conforme o nosso campo energético vibracional, pode dilatar mais ou menos. O perispírito é um assunto assim um pouquinho complexo, né? Para quem está iniciando o estudo, né? A gente teria que retomar numa outra oportunidade para explicar. É como se a gente tivesse um abacate, eu sempre uso esse exemplo. Tem o abacate, né? A casca do abacate, tem aquela parte esverdeada no meio ali, certo? E tem a semente. O perispírito seria aquela parte do meio ali, sabe? Ele fica entre a casca e a semente, sabe? É algo que não é material, não é tangível, mas também não é sobrenatural, não é espiritual. É algo que ele fica no limiar da matéria, né? Entre o físico e o espiritual. É por isso que chama perispírito. Mas isso a gente pode retomar numa outra oportunidade para a gente entender um pouco mais. Os ensinamentos morais dos espíritos superiores, que podem ser sintetizados com os de Jesus. Aquilo que eu falei, né? A gente fala absolutamente sobre os ensinamentos de Jesus, do Cristo aqui, né? Através da máxima evangélica, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Né? E indo para a parte do final, então, o fechamento, né? A espiritualidade às vezes nos induz, né? E eu sou de escrever algumas coisas, então, né, eu coloquei aqui para a gente fazer essa análise final. Muitas pessoas acreditam que, por sermos espíritas, postamos mensagens edificantes, fazemos algumas poucas caridades, e por isso é que devemos ser infalíveis. Não é bem assim, né? Sentimos raiva, vontade de revidar uma agressão, de não olhar mais na cara daquele parente, daquele vizinho lá, né? A gente às vezes tem essa... Né? Nos magoamos com a injustiça, com a ingratidão, com a traição, enfim... São sentimentos iguais como qualquer, né, dos outros, né? Iguais uns aos outros. Daí vem o ESD, é aí onde que eu quero chegar aqui. Ó. Os ensinamentos espíritas falam mais alto e o nosso dever é em rever, né, nos faz rever o nosso sentimento. Então é isso, gente, através do estudo, através da questão, levar o estudo a sério, né, levar ele de uma maneira contínua, é que a gente vai começar a nos aperfeiçoar em relação a isso, digamos, a domar esses sentimentos que a gente tem. Né? As pessoas ficam de olho em tudo que falamos e fazemos e cobram qualquer deslize, dizendo: você não é espírita? Então por que fez isso ou falou aquilo lá? Né? A gente recebe muitos questionamentos. Até o apóstolo Paulo sofria para domar as suas más inclinações. Dizia ele, olha só, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo, muitas vezes, não está.
Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico algumas vezes. Então, vejam só, até Paulo falou que tinha consciência das suas más inclinações. E todos nós temos, né? A gente tem que saber domar ela, filtrar, né? Se policiar, né? Orar e vigiar, né? Essa é uma premissa também da doutrina espírita. Então, a gente tem que rezar, tem que fazer a nossa parte, a nossa comunicação com Deus, né? Com Cristo, com o plano espiritual, mas na prática a gente também tem que se vigiar, tem que saber, né, se colocar no nosso lugar e não recorrer ao erro. Assim somos nós, então. Espírita não é uma pessoa perfeita, que não comete erros. Espírita é um ser em construção interior. Por isso falamos tanto em reforma íntima. Reforma íntima nada mais é do que eu falei ainda há pouco, né? A gente saber se policiar, se cuidar, não repetir os erros que a gente vem repetindo. Adotamos Jesus como nosso guia e modelo a ser seguido, mas não nos tornaremos perfeitos tão rapidamente. A gente sabe que a evolução espiritual ela caminha a passos, né, lentos, mas é assim que funciona, é um pouco de cada vez, é um dia de cada vez. Foram séculos de erros e serão, talvez, mais séculos de aprendizado e vivência cristã. Nossas vidas pregressas, o que a gente fez lá atrás, né? Muitas vezes a gente tenta pensar. Para descobrir o que a gente fez lá atrás, é só a gente pensar nas nossas más inclinações. Como foi a vida passada? Com certeza a gente deixou muitas pegadas, muitos caminhos lá atrás. Percorreu alguns caminhos que é hoje o que a gente vive aqui. Isso se reflete em algumas das nossas más inclinações. Por exemplo, esse é um problema que eu tenho, esse é um defeito que eu tenho. Na vida passada, com certeza você foi, vamos colocar, pior, né? Não teve nesse plano aqui de uma maneira menos evoluída do que é hoje. Mas o nosso caminho é esse, é o passo a passo, é o dia a dia, ir se melhorando, se pulindo, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa evoluir. O caminho da evolução é dessa forma. Cada mensagem e texto escrito, seja na literatura espírita ou postado e lido na internet, são puxões de orelha em nós mesmos, antes de tudo. Né? Às vezes a gente está lá com o celular e assim, lê uma mensagem e fala assim, meu Deus, mas isso aqui foi escrito para mim. Entende? Então são essas coisas assim, essas situações, esses apontamentos que nos chamam a atenção, né? É um puxão de orelha. Cada tropeço é um momento de repensar e tentar fazer melhor, um pouquinho melhor, da próxima vez. Eu falei. Kardec disse, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Olha só, não sou eu que estou falando agora aqui. Kardec já falava lá atrás. Portanto, se o espírito é reconhecido pelo esforço que ele emprega para domar as más inclinações, é sinal que ele tem más inclinações, correto? Ou seja, ele não é perfeito, mas tem obrigação, e o melhor, o compromisso de se esforçar para melhorar. Essa é a nossa missão. É o compromisso. O espírito aqui, a gente não é melhor do que ninguém, mas a gente tem a consciência, o compromisso de melhorar e ser melhor a cada dia. Podemos dizer, então, que muitos de nós ainda somos uma lagarta que rasteja para se locomover, aquela que assusta, lá que queima, que come as plantinhas do jardim. Outros já estão no casulo, buscando melhorar-se e um dia se transformar no quê? Uma linda borboleta. Né? Olha o processo da evolução da natureza, como é que é. É só uma analogia para a gente fazer, né? Aquela borboleta que embeleza o jardim, então, que poliniza as flores, que é útil para a natureza, que é suave nos movimentos de locomoção, até chegar no céu, alcançar o céu. Essa analogia que eu faço, né, que eu trago para vocês hoje, para a gente pensar um pouquinho o nosso caminhar aqui nesse plano. Pensemos nisso, então. Muito obrigado. Agradeço pela atenção de vocês. E agradeço a casa também, mais uma vez, pelo espaço que está me dando aqui, de a gente poder divulgar, de dialogar e divulgar a doutrina espírita, né? Através do assunto hoje que é importantíssimo, que eu considero um dos mais importantes dentro da doutrina, que é o ESD, que é o estudo. Sem estudo, essa evolução que a gente tem que fazer, a gente caminha muito.
E com o estudo, a gente, com certeza, acelera um pouquinho mais o passo aí para a nossa evolução. Boa noite e sigam todos bem para suas casas. Muito obrigada, Rodrigo. Nós vamos tentar, né? Estar sempre um pouquinho a mais, um passinho a mais na nossa evolução. Vamos então para a segunda parte do nosso trabalho da noite de hoje, fazendo a nossa caridade. Lembrando os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que estão em nossos pensamentos nesse momento. Os que precisam de um pouquinho de consolo, de um conforto, do alento de uma prece. Às vezes, um olhar carinhoso, uma palavra de ânimo, um pequeno gesto de oferecer nosso ouvido, é tudo o que o nosso irmão precisa. Neste momento também, vamos pedir paz para o nosso planeta, esperança, e que o nosso querido Brasil seja acolhido na paz de Jesus. Passamos agora ao nosso passe coletivo. Vamos receber diretamente da espiritualidade bondosa, da espiritualidade de luz, que caminha entre nós. Vamos receber os bálsamos de cura, de paz, de muito amor que estamos precisando. Vamos sentir essas vibrações de paz que nos acalentam e acalmam o nosso coração. E com muita gratidão por este momento, por estas bênçãos que recebemos, nós rezamos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os lugares. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos em paz e vamos sair daqui melhores do que como nós chegamos, porque a paz de Jesus estará conosco. Até a próxima semana. Boa noite.